Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Peçanha e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês explicando como que funciona o CDB, o que é o CDB, como que funciona a parte das taxas, e é isso. Para você poder entender o que é um CDB, fica mais fácil você pensar que o CDB é um certificado de depósito bancário. Tá, mas o que significa um certificado de depósito bancário? Significa que o banco, a instituição financeira lá do banco, né? Vamos pegar o Banco Inter, por exemplo, o Banco Itaú. O Banco Itaú ele precisa emprestar, a forma que o Banco Itaú tem de gerar lucro para ele, né? É emprestando dinheiro para outras pessoas. Porém, ele não empresta dinheiro para outras pessoas utilizando o próprio dinheiro dele. Ele pega o dinheiro de outras pessoas, entende? Ele vai fazer uma captação de dinheiro. Uma das formas que ele tem de captar esse dinheiro, de pegar, de certa forma, emprestado esse dinheiro, é através do CDB. Então, o Banco Itaú vai emitir um CDB, tudo bem? Para poder captar o dinheiro e assim ele emprestar esse dinheiro para outras pessoas, tudo bem? O que acontece? O CDB ele vai ter uma taxa de rendimento, né? Essa taxa de rendimento é atrelada ao CDI. Ah, mas agora já está confundindo. Ele falou em CDB, agora está falando em CDI. O que é o CDI? O CDI ele é um certificado de depósito interbancário. Como que funciona? Os bancos, eles, do mesmo jeito que eles emprestam dinheiro, eles também pegam dinheiro emprestado de outros bancos. Esse pegar dinheiro emprestado de outros bancos, essa taxa que os bancos cobram entre si, a gente chama de CDI, interbancário. Por isso que esse é interbancário, entre bancos, tudo bem? Enquanto o CDB é entre o banco, né, que é o emissor, que é quem vai estar emitindo o CDB, e nós, investidores que vão estar ali adquirindo, tudo bem? Então a gente vai estar comprando o CDB. O CDB, muitas vezes o banco vai utilizar aquele dinheiro para fazer empréstimos, e essa diferença da taxa que o banco está pagando para nós investidores, para o que ele está emprestando, é enorme, tá bom? E essa diferença a gente chama de spread. Uma nomenclatura que a gente usa, a diferença de taxas, tudo bem? Essa diferença de taxas do que o banco está pagando para a gente estar, de certa forma, emprestando aquele dinheiro para o banco, deixando aquele dinheiro nas mãos do banco, e esse mesmo dinheiro que o banco está usando para emprestar para outras pessoas a uma taxa muito mais elevada, essa diferença a gente fala que é o spread. O spread bancário no Brasil é enorme, um dos maiores, diga-se de passagem. Com esses rendimentos, né, muitas vezes com esses rendimentos que vai ter ali do empréstimo ou prejuízo, mas a gente é protegido do prejuízo, tá? O banco, ele que fica ali responsável se ele vai ter prejuízo ou não, tudo bem? Mas ele tendo lucro ali no empréstimo, muitas vezes uma parcela muito pequena daqueles rendimentos ali que ele teve no empréstimo, que ele vai repassar ali para a gente por conta da nossa taxa. A taxa que o CDB cobra, né, que os CDBs têm emitidos, muitas vezes vão ser ali 100% do CDI, 105%, 110% do CDI. O que isso funciona? Como que isso funciona? Se o CDI está pagando, um exemplo, né? Vamos pensar que o CDI está pagando ali 12%. Um exemplo, não sei quanto que você está vendo esse vídeo, tudo bem? Vamos pensar que ele está pagando 13. Hoje em dia, acho que, se não me engano, está pagando 13,15, 13 ponto alguma coisinha, tudo bem? Enfim, 13% que o CDI está pagando. Se o CDB tem um rendimento de 100% do CDI, o CDB também vai pagar os 13,15% lá no ano.
Se ele tiver um rendimento de 105, aí é basicamente você pegar os 13,15% vezes 1,05, que aí seria esse rendimento aí que estaria pagando, né? Coisas que vão influenciar a rentabilidade: a taxa de juros, né? O CDI vai influenciar, e algo que influencia o CDI é a taxa básica de juros, que a gente chama de Selic. A gente no Brasil não tem como ter o CDB e o CDI indo em uma direção em questão de valor nominal de taxas. Valor nominal de taxas, pessoal, é o número, tá? Então não tem como o CDB e o CDI tá indo na direção de taxas de 13%, enquanto a taxa básica de juros do Brasil, a Selic, tá em tipo 8% no ano, entende? A gente não vai ter essa discrepância, essa grande diferença de taxas entre o CDI e a taxa Selic e o CDB, tá bom? Vai ter a questão do prazo do investimento, que alguns bancos vão emitir aí o CDB com um vencimento, e quando ele emite isso com um vencimento, é importante você se atentar para você pegar melhores taxas, porque a partir do momento que você vai ter que deixar o dinheiro preso ali no banco, na entidade, na instituição, entidade está errado, na instituição, você deveria, né, pelo menos estar recebendo uma taxa melhor do que um CDB com liquidez diária. O que é um CDB com liquidez diária? Um CDB com liquidez diária, ele vai ser aquele CDB que ele vai estar rendendo todo dia, e você pode tirar ele, né? Se a liquidez dele é diária e ele não tem um vencimento, você deixa não ter um vencimento programado, você pode deixar o dinheiro lá investido o tempo que você quiser, e do mesmo jeito você tira a hora que você quiser, entende? O CDB, esse liquidez diária, acaba que a liquidação dele, né? Você pegar o dinheiro ali, você pode pegar o dinheiro na hora que você quiser. Tem os horários lá e questão de saque, mas isso vai variar de banco para banco. Do mais, o CDB relacionado a essa parte do prazo, alguns CDBs vão ter um prazo de vencimento, que pode ser daqui 1 ano para frente, 2 anos, enfim. Só que se você coloca com um vencimento, você não consegue tirar aquele dinheiro antes. Então o ideal seria que você recebesse uma taxa melhor. Como eu disse, todo CDB vai ser feito aí por um banco, vai ser emitido, feito tá errado, vai ser emitido aí por um banco. E a gente vai ter a questão do risco do banco, o risco da entidade. No Brasil a gente tem o Banco Data, que ele divulga aí as informações sobre as instituições. A gente no Brasil tem alguns índices importantes, né? Não só no Brasil, mas a gente vai ter o índice de Basileia, que vai medir ali quanto de dinheiro que o banco tem que ter em caixa para fluxo de caixa, para eventuais riscos aí também. No Brasil, esse índice é mínimo de 11%, e se eu não me engano, tem as exceções lá que tem exceção de algumas instituições que pode ser 13%. Eu vou trazer mais um vídeo aí pra frente, se vocês quiserem, falando mais sobre a questão da saúde financeira aí dos bancos, né? Se vocês tiverem interesse. Mas o risco do banco, ele vai influenciar no rendimento. Porque se você pode investir no Banco Inter, exemplo, ganhando ali 102% com liquidez diária, ou seja, você pode tirar a hora que você quiser e está rendendo 102% do CDI, tudo bem? E você tem um outro investimento de um banco que não está com a saúde financeira tão bem assim e tem um vencimento ainda de 2 anos para frente. O bom, né, o ideal seria que para aquilo compensar, para esse investimento compensar, tá pagando uma taxa de juros muito maior do que os 102% do Banco Inter, do CDI, porque senão não compensa você correr esse risco para receber o mesmo rendimento, tudo bem?
No Brasil, como o governo é nosso sócio, a gente vai ter o imposto de renda que vai incidir, vai ser cobrado aí só sobre o seu lucro, tudo bem? Vai variar aí de 15 a 27,5%, mas só em cima do seu lucro. Você não precisa se preocupar se vai ser em cima sobre o valor investido, sobre o patrimônio ali, que não vai ser somente sobre o lucro mesmo, tudo bem? Se você teve ali R$ 10 de lucro ali durante determinado prazo, o imposto de renda ali, ele é progressivo, então dependendo do tempo ali vai cobrar 15% dos R$ 10, ou seja, você vai ficar com 8,50, tudo bem? Isso sem descontar o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, tudo bem? Que é outro imposto aí cobrado. No Brasil a gente vai ter o FGC, tudo bem? Que é o Fundo Garantidor de Crédito, que de certa forma protege nós investidores até 250 mil e por entidade e 1 milhão no total, né, do CPF ou CNPJ. O que acontece? Se o banco quebrar, o fundo garantidor de crédito ele tem a obrigação de te ressarcir, tudo bem? Então, se você investiu naquele banco lá que estava com a saúde financeira pouco pior, mesmo recebendo uma taxa de juros maior, você acha que compensava, ele quebrou. Se você investiu menos de 250 mil naquele banco, você vai conseguir estar tendo dinheiro ressarcido pelo FGC. É burocrático? É demorado? Com certeza. Nada nesse Brasil é rápido, principalmente quando a gente está dizendo de questões aí de ressarcir o dinheiro, né? Mas tá lá, entende? É uma segurança a mais, mesmo que no Brasil seja muito difícil um banco quebrar. Nos Estados Unidos isso antigamente na corrida bancária era muito mais comum, mas no Brasil é muito raro um banco quebrar, mesmo olhando lá para o passado, comparado aos Estados Unidos, é uma discrepância muito grande, uma diferença muito grande de número de instituições que quebraram lá, instituições que quebraram aqui no Brasil, porque aqui acaba que o Banco Central ele auxilia muito e um banco quebrando é ruim para todo o ecossistema financeiro, vamos falar dessa forma, tudo bem? E os riscos do mercado vão ser basicamente a questão ali sobre a parte da inflação, a taxa de juros que eu já tinha comentado e a saúde financeira do banco. De forma geral, esse é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Eu espero que você tenha entendido. Se você tenha ficado com alguma dúvida e quer comentar alguma coisa, pode ir nos comentários, ou também eu vou deixar disponibilizar um e-mail aí, tá? Se você quiser conversar, bater um papo sobre determinada coisa, não entendi isso, não entendi aquilo, você podia falar sobre isso, manda um e-mail lá, tá? Tô à disposição. Muito obrigado pelo seu tempo e obrigado por você ter assistido esse vídeo.